Desejo apresentar a você um importante princípio de como Deus trata conosco de forma a conhecermos a sua mente e vontade. Deus diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. João, capítulo 7, verso 17. Se meu desejo de conhecer a verdade é apenas para satisfazer a minha curiosidade, Deus não promete que eu algum dia vá conhecê-la. Em 2 Timóteo 3, temos uma descrição do dia em que vivemos e nos fala de alguns tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tais são os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Para com Deus, conhecer está ligado a praticar. A promessa de Deus é que eu conhecerei a verdade se estiver querendo praticá-la. Portanto, a nossa necessidade de conhecer deve estar ligada ao desejo de andarmos na verdade que conhecemos. Deus conhece nosso coração e trata conosco de acordo com o que Ele vê ali. Em sua bondade, Ele sabe como nos fazer desejosos de aceitar e praticar a sua vontade. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 21, lemos acerca da mesa do Senhor. No capítulo 11, verso 20, lemos da ceia do Senhor. E no capítulo 11, 26, lemos da morte do Senhor. De Apocalipse capítulo 1, verso 10 e Atos capítulo 20, verso 7, descobrimos que era a prática dos crentes partirem o pão no dia do Senhor. Certamente, seu desejo e meu também é de nos sentarmos no dia do Senhor, à mesa do Senhor, para participarmos da ceia do Senhor e celebrarmos a morte do Senhor. Você fez isso no último dia do Senhor? Fiz eu. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 17, aprendemos o que significa partir o pão. Lemos: nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Em outras palavras, se participo daquele um só pão, expresso o fato de que faço parte daquele um só corpo. Não conheço nenhuma outra maneira bíblica de expressar que pertenço a um só corpo, além desta de participar daquele um só pão. Falamos de conhecer a verdade e de andarmos nela. Quem é que nos guia à verdade? Quem é que nos guia a nos sentarmos à mesa do Senhor? Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Vivemos hoje em um dia de grande confusão. A casa de Deus, em 1 Timóteo, estava em ordem, mas vivemos nos dias de 2 Timóteo, quando ela é chamada por Deus de grande casa. O mal é abundante na casa. Não podemos sair da casa da profissão cristã. Se o fizéssemos, seríamos apóstatas. Mas Deus nos diz, pelo Espírito, para nos separarmos do mal. Devemos, então, andar sozinhos? Não. Deus irá prover outros com que possamos seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo,
capítulo 2, verso 22. Podemos perguntar, em vista do fracasso da Igreja de Deus, ainda é possível nos assentarmos à mesa do Senhor? Sei que é a vontade de Deus, de acordo com o desejo expresso do Senhor Jesus, que os seus façam isso à sua mesa até que venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Antes de prosseguirmos, quero apresentar a você um teste para sabermos se algo é verdade ou errado. A verdade honra a Deus, o erro honra e se amolda ao homem. Portanto, para provar se uma afirmação está de acordo com a palavra, podemos perguntar: isto honra a pessoa e obra de Cristo, ou dá honra e se adapta ao homem pecador? Vamos dar uma olhada em alguns pensamentos que costumam ser expressos e ver se passa no teste. A pergunta que é feita é: quem tem a mesa do Senhor? Você tem? Eu tenho? A própria pergunta coloca em questão a honra do Senhor. É claro que nem você a tem e nem eu. Ninguém jamais deveria dizer ou pensar: nós a temos. É Ele e só Ele quem a tem. Somos convidados a estar à mesa, mas é sempre dele, nunca nossa. Se vou à sua casa para um jantar e me sento à mesa, não digo é a minha mesa. Trata-se da sua mesa e é sua e de mais ninguém. Você é quem decide quem deve ser convidado e quem deve ser excluído e que tipo de comportamento é aceitável à sua mesa. Deus usa a própria expressão, a mesa do Senhor, de modo que possamos entender sua vontade em uma linguagem com que possamos nos expressar em nosso dia a dia. Repare que é a mesa, o dia, a ceia do Senhor e não de Cristo. O Senhor fala de alguém que tem autoridade e daqueles que, sob essa autoridade, ficam sujeitos ao seu Senhor. É uma presunção do homem estabelecer uma mesa, chamá-la de mesa do Senhor e então esperar que ele esteja sujeito a ele, à sua vontade e desejos. No princípio, todos os crentes sentavam-se à mesa do Senhor para lembrá-lo, para lembrar da morte do Senhor, expressando a verdade de um só corpo ao partirem o um só pão. Agora encontram-se divididos em muitos grupos, sem terem comunhão uns com os outros. Acaso o partimento de muitos pães expressa a verdade de um só corpo? Será que ele é honrado ou será que é o homem adaptando isso a si? Pensando ter a aprovação do Senhor, cada um em seu grupo dividido e achando estarem todos expressando a verdade de um só corpo e um só pão? Acaso o Espírito de Deus reúne os crentes para manifestações separadas da mesa do Senhor em um estado de divisão uns para com os outros? Porventura, um pensamento assim honra a pessoa e a obra de Cristo? Acaso isso não é fazer o Espírito autor e endossador da divisão? Fazer a pergunta é respondê-la no coração. Com certeza nossos corações clamam: o Espírito nunca desonraria o nome e o desejo do Senhor, reunindo pessoas em divisões ou tampouco honrando essas divisões. Há um só Espírito, guiando cada crente para e este significa uma só mesa do Senhor. Para participar do um só pão, o qual expressa a verdade de que o corpo é um.
Há pessoas que sugerem que você teria que ser um historiador dos diferentes grupos e movimentos cristãos para saber onde encontrar o Senhor no meio daqueles reunidos ao seu nome e à sua mesa. Mas pensar assim seria o mesmo que dizer que o Espírito de Deus e a Palavra de Deus não são guias suficientes. É o Espírito quem guia pela Palavra e irá dirigir cada um que estiver desejoso de fazer a sua vontade, para que saiba se o Senhor está no meio. Eu nunca poderia provar a você que algum grupo específico de crentes esteja reunido pelo Espírito para estar com o Senhor à sua mesa. Mas você tem a promessa de Deus de que o Espírito pode dar e dará a você conhecer. Isto se você estiver desejoso de fazer a sua vontade. A sua vontade é a vontade do Senhor.